Sabemos que render uma prova final oral com os assuntos do ano inteiro não é moleza. Por isso eu vim aqui compartilhar com vocês as minhas experiências de ter rendido aí as provas finais do primeiro ano. Oi, gente! Meu nome é Stephanie, mais conhecida como Pepe. Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever, porque eu acredito que os vídeos que eu posto aqui no canal podem te dar algum insight. As provas finais são as mais temidas por nós estudantes, já que é uma prova final com o assunto do ano todo, que só Jesus na causa, e ainda oral, né? Temos que falar ali espanhol, conversar ali com o professor. Mas calma, porque também não é esse bicho de 7 cabeças que a gente imagina por aí não, tá? Por isso eu vim aqui compartilhar com vocês o que eu errei e o que eu acertei nessa minha experiência aí de ter rendido já essas provas finais. Mas é o que eu já falo de antemão, gente. Não é esse bicho de 7 cabeças. Já tira isso aí da cabeça de vocês. Que prova final é difícil demais, que é impossível, que é não sei o que. Calma, que tudo é possível, tá? E que cada experiência é uma. Então viva a sua experiência. A minha experiência foi uma, a de fulano de tal foi outra. Então é o que eu sempre falo, gente. Parem de escutar coisas negativas e vivam a própria experiência de vocês. Mas vamos deixar de enrolação e vamos direto para as dicas, que aí ao longo das dicas eu vou começando aqui com vocês. Primeiro, né, quando vocês forem ali começar a prova oral de vocês, principalmente ali de anato e de histologia, que a gente tem um bolicheiro, né, as bolichas ali com vários temas. Se você ainda não sabe o que eu tô falando, vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo da minha prova final de anato e de histologia, que tem os bolicheiros. Bio não temos os bolicheiros, mas também já falei sobre a prova final aqui, depois vocês dão uma conferida. Quando vocês forem fazer essas provas, talvez o professor te deixe escolher ali o tema da boliche que caiu pra você. De você escolher o tema que você vai falar, ou ele pedir o tema que ele quiser, não fale tudo que você sabe. Plante verde pra colher maduro. É bem isso mesmo. Fala ali um pouquinho mais freando, entendeu? Por quê? Se você falar tudo, talvez você falando tudo, eles não tenham nada mais que te perguntar assim de base. E aí eles vão te perguntando coisas cada vez mais finas, mais profundas. E aí talvez você pode não saber responder. Então vai falando com cautela, vai dando umas certas pausas pra deixar o professor te perguntar também. Igual, por exemplo, na minha prova de histologia. Aí você também tem que ver como é a didática ali do professor, porque cada professor tem a sua forma de tomar a prova. Por isso que eu falo, depende muito de quem toma a sua prova, entendeu? Igual na minha de histologia, quando eu fiz a minha segunda fecha, eu fui falando ali, e aí tem coisas que ele me perguntou que eu já tinha falado, mas talvez a gente fala tão no automático que eles acabam não pegando. E também, pode ser também que eles querem saber se o que eu falei é realmente aquilo mesmo, se eu tava segura daquilo que eu respondi, entendeu? Então tem toda essa sacada. E aí tinha coisas que ele me perguntava que eu já tinha respondido. Por exemplo, eu acho que onde acontecia a capacitação, algumas coisas assim do que ele tinha me perguntado ali. Então, fica aí essa primeira dica pra vocês. Não falem tudo, plante verde pra colher maduro. Escrevam aqui nos comentários, plante verde pra colher maduro, que eu quero ver todo mundo aí arrebentando na prova oral, hein? Segunda dica, saiba o básico. O básico funciona. O que é isso? Saber o básico. Gente, quando vocês forem estudar ali nos temas, saiba sempre o básico, né? O que é a definição, a ubicação. Isso tudo é o básico, gente. Porque se eles te perguntarem alguma coisa que eles consideram ali básica, né, uma coisa fácil, e se vocês não souberem responder, provavelmente eles podem te cortar e nem te darem outra chance de responder outra pergunta, porque eles pensam assim, ah, você não sabe o básico, pra que vai saber do difícil? Tipo isso, sabe? Então, saibam sempre o básico também, por quê? Numa prova final, gente, não tem tanto tempo assim também pra te perguntar coisas finas. Normalmente, né, não tô falando que é sempre assim, eles vão te perguntar o básico das coisas, de vários temas, tipo assim, vou dar um exemplo pra vocês aqui de um bolicheiro de histologia que eu peguei aqui. Bolichão, por exemplo. Eles podem pegar aqui lobo lixo hepático clássico. E aí, te perguntando ali o básico daquilo ali, e aí se eles verem que você domina aquele tema que você tá falando ali, início, meio e fim, tudo bonitinho, aí já passa para ovário, pergunta ali algumas coisas tranquilamente também, aí vai, pergunta de neuroglia,
pede 2 exemplos ali de células da glia e acabou, entendeu? Quando eles te veem ali que você tá dominando o assunto, que você está sabendo também render uma prova final, eles também levam isso em consideração. Então, saiba sempre o básico. O básico funciona. Plante verde para colher maduro, hein? Então, pegando aí a primeira dica com a segunda dica. A terceira dica é só para você ter aí como um viés, é que eu considero, né, particularmente, a minha opinião, eu considero nas bolichas de anato da 1 até a 15 mais tranquilas e de histologia as 10 primeiras, mas isso é bem relativo, depende aí do que você mais domina aí em relação aos conteúdos e tudo mais. Mas dentre também a minha experiência e dos meus amigos mais próximos que a gente estudavam juntos, a gente considera isso também, da 1 até a 15 mais fácil de anato e de histologia as 10 primeiras. Então, por exemplo, sempre cai ali 2 bolichas pra você, né? Então, se cair ali entre a 1 e a 15 de anato e depois uma entre a 15 e a 45, eu vou escolher provavelmente entre a 1 e a 15. E de histologia, com certeza, gente, pra mim histologia é com certeza, entre ali as 10 primeiras. A quarta dica é: tenha um script para todos os temas que você for estudar. Não poderia deixar de falar dos scripts aqui, né, gente? Vocês sabem aí que eu sempre falo aqui de script ao longo de todos os vídeos que eu falei sobre métodos de estudo. Já falei do meu método de estudo de anatomia e de histologia. Se você ainda não viu, vou deixar o link aqui também na descrição desse vídeo para vocês verem depois. E aí fiquem ligados que eu também vou contar aí sobre biologia. E aí, gente, é fazer script de tudo, tudo mesmo. O script, né, é você falar tudo ali daquele assunto, né? O início, meio e fim. Como você apresentaria aquele tema para o professor caso ele te perguntasse. Não se esqueça de falar ali a função, a ubicação, a definição. Sempre na hora de começar a falar daquele tema ali. Quinta dica: cuidado nas respostas. Fale somente o que você sabe. Por quê? Talvez você tá falando ali, né, sobre um tema, e aí você fala um termo. E aí vai que ele te pergunta ali, ah, tá, me explica aí um pouquinho mais sobre isso aí. Porque, por exemplo, se você no meio ali do seu discurso citar o mecanismo contracorrente, e aí pode ser que o professor te pergunte, ah, então me explique mais esse mecanismo contracorrente. Aí vai que você não consegue responder, entendeu? E aí ele pode mudar o assunto ou ir para outro viés mais profundo. Então tomem cuidado, respondam sempre o que você sabe, porque se ele te perguntar, aí sim você termina ali de explicar o que você citou. Sexta dica: cuidado ao citar ali alguns termos para não equivocar. Por exemplo, fundo de saco de Douglas, fundo de saco de Halley. Um é sobre recto, outro é sobre coração. Eu falo disso porque na minha segunda feita de anato, antes ali de começar, né, a minha prova propriamente dita, sorteiam as bolichas, né? E aí eu já sabia qual a bolicha que eu queria, que era a 7. E aí, se ele deixasse eu escolher o tema, eu queria falar sobre recto. E aí eu tava escrevendo várias coisinhas antes ali de começar a minha prova, porque você pode tomar nota de algumas coisas. E aí eu tava escrevendo tudo de recto, mas acabou, né, que na hora da minha prova ele que escolheu o tema e foi coração. E aí, como eu tava explicando ali de coração, aí tem o fundo de saco de Douglas. Aí eu falei assim, não... Calma, é fundo de saco de Halley. Aí, tipo assim, tomam cuidado, que também eles não gostam muito não, entendeu? Então tenham atenção ali na hora de falar o que que é, porque às vezes, por exemplo, aí eu falei, não, me desculpa, eu equivoquei, é fundo de saco de Halley, e aí eu fui explicando o que era fundo de saco de Halley. Mas pode ser que um professor fale, depois disso, fale assim, ah tá, agora explica aí o fundo de saco de Douglas, entendeu? Então só pra vocês tomarem cuidado com isso também. A sétima dica é, se o professor te deixar escolher o tema ali da bolicha, não inventa, gente. Escolhe ali um tema que realmente você domina. Então, por isso, vá pra prova com pelo menos ali um tema das bolichas dominado. Ou então com algum tema que você domine. Por quê? Eu já vi gente falando assim que, às vezes, né, o professor, ele tá rendendo a sua prova, e aí ele tá vendo, assim, se te aprova ou não, e aí no final ele fala assim, ó, me fala aí um tema que você domina. Pode te dar essa chance aí de você recuperar a sua nota, aumentar a sua nota. Então, vá pelo menos com um assunto dominado. Se tiver essa oportunidade aí, essa chance, pelo menos vocês têm uma carta na manga. A oitava dica parece ser boba, mas não é, gente. Levem uma garrafinha de água. Sim, levem uma garrafinha de água. Por quê? Se no momento da prova você ficar nervoso, der um branco ali, o professor tá te perguntando alguma coisa e você trava, não sabe responder, pega uma garrafinha de água ali e toma. Você fala assim, professor, parei rapidinho, eu tô com sede, deixa eu respirar aqui um pouco. E aí, quando você tá bebendo água, você vai respirando ali e vai pensando no que falar. Então, gente,
Tudo é estratégia, tá? A 9ª dica é, quando eles forem te fazer ali a primeira pergunta, seja a segunda, enfim, não responda assim de bate pronto na lata. Pensem pra falar. Isso é sério, gente. Não vai respondendo ali tudo que você sabe, não. Você tem que responder aquilo que é correto, aquilo que é certo. Se ele tá te perguntando uma coisa, responda aquilo que ele tá te perguntando. Não vai falando tudo, não vai jogando só pra eles verem que você sabe, não. Você tem que responder aquilo ali que ele tá te perguntando. Eu falo isso porque também, na minha primeira data de anatomia, eu acabei fazendo um pouco isso também, de falando coisas que eu sabia, mas que na verdade não era exatamente aquilo ali que eu devia responder, entendeu? Então tomem cuidado. E na minha segunda feita de anatomia, no prático, depende ali do professor que te toma, claro, e aí ele falava, olha, cada erro seu eu tiro um ponto. Então, tipo assim, cuidado quando vocês forem responder, e fica aí essa dica pra vocês também. A 10ª dica é, para anatomia, quando vocês forem estudar, peguem ali o bolicheiro, né, cada tema, e vai falando pra você, ou grava um áudio, ou marca de estudar com um amigo e vai conversando com ele, como se fosse o professor. E aí você vai falando ali um discurso, e aí a pessoa que você estiver estudando, por exemplo, pode fazer perguntas. Então, vá revisando, gente, depois que vocês estudarem os assuntos, não deixem de revisar por bolicha, porque eu acho extremamente importante. Eu não achava importante, assim, repassar por bolicha, e aí eu fui vendo que é realmente necessário, porque você não é pego de surpresa, entendeu? E aí, se cair a bolicha, você já vê ali o que você provavelmente poderia falar na hora da prova, caso caísse aquele tema. Pra histologia é a mesma coisa, a única coisa que eu falo pra vocês, assim, em relação ao bolicheiro, é não precisar focar em citologia. Biologia não tem como, né, gente? Porque não tem um bolicheiro, então é fazer um script ali de todos os temas mesmo, de como você falaria, e aí pega pontos importantes ali, um macro daquele tema. Pega ali um tema lá de mecanismo genético. Aí você pensa o que realmente o professor poderia perguntar daquilo ali. Replicação, tradução, enfim. E aí você pensa, não, realmente, desse tema aqui é super importante saber esses assuntos. Então, faça um script para aquilo ali que você acha que o professor poderia te perguntar. Porque, como eu falei, gente, normalmente numa prova oral, eles vão perguntar o macro ali daquele tema, o que é mais importante daquele tema. Você saber ali o macro, né? É importante sim saber. Porque numa prova oral, gente, normalmente também é uns 15 minutos. Então, como eu falei, normalmente não é que é uma regra, eles vão sempre perguntar ali mais o básico, mais o macro ali daquele conteúdo. Então, saiba sempre o básico e o macro daquele tema. Pega ali o tema e pensa, o que é de importante eu saber aqui desse tema? Então, fica aí essa dica pra você, saber o básico e o que é mais importante ali daquele tema. E aí, mais uma outra dica que eu já nem lembro mais qual é o número dessa dica aqui, é pra você que é ingressante, principalmente, é já fazerem os scripts desde o início. Faça ali bonitinho, aprendam de verdade os conteúdos pra quando chegar na prova final, se vocês tiverem necessidade de fazer, claro, né, não ficarem ali doidos, perdidos com tanto de conteúdo pra estudar. Então, se você já aprender direitinho, ter ali um script organizado, você não vai perder tanto tempo assim pra fazer uma prova final no final do ano. Essa daí também é uma das dicas, né, que depois eu venho aqui contar pra vocês também melhor de como eu consegui aí fazer todas as finais no meu primeiro ano. Então, tenham essa certa organização. E, gente, eu torno a repetir aqui pra vocês, prova final não é esse bicho de 7 cabeças, tá? Tirem essa crença aí da cabeça de vocês. É super possível. Eu mesma, né, eu passei em bio na minha prova final na primeira fecha, de anato eu passei na segunda fecha e de isto na segunda fecha. E assim, gente, cada pessoa é única e individual. Cada pessoa tem a sua própria experiência. A experiência de um não vai ser a experiência de outro. Então, viva a própria experiência de vocês. Acreditem que é possível. E isso é que importa. Que vocês vão dar o melhor de vocês acima de tudo. E vão em mente também, gente, que cada prova é uma prova. Depende muito do professor que te toma também. Mas é o que eu sempre falo, gente, vão pra prova com a mente de um vencedor. Vão com o peito cheio mesmo que você pode, que você consegue sim. E independente do que aconteça, você aprovando ou não, você vai fazer acontecer. Eu tinha isso convicto no meu primeiro ano. Eu falei, eu não quero deixar nenhuma prova pro outro ano. Independente se eu passe na primeira, segunda ou terceira fecha, eu vou até o final.
canal. E aí eu estudei até dia 21 de dezembro lá, próximo do Natal. Eu me planejei, me organizei direitinho. E aí eu consegui, graças a Deus, fazer todas as minhas provas antes de voltar pro Brasil, né? No meu primeiro ano. Então, gente, se vocês querem alguma coisa, tentem e façam acontecer. Tenham uma mente de um vencedor. Mas nunca se esqueça que cada experiência é única e individual. E viva aí a sua própria experiência. Dê o seu melhor. E assim, gente, também, aprovando ou não aprovando, tá tudo certo. O negócio é vocês fazerem acontecer, tá bom? E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar um like aqui e se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.